Em linguagens como JavaScript, você tem valores que trazem às vezes um pouco de confusão em como eles funcionam, como é o caso do zero, o null e o undefined. Você sabe como utilizá-los na prática, no dia a dia, validar se eles são de fato válidos e como eles funcionam internamente no motor do JavaScript, como o V8, por exemplo? É isso que eu vou te mostrar aqui nessa aula. Eu sou o Paulo Coutinho e esse aqui é o meu GitHub. Caso você queira conhecer, a gente tem mais de 200 projetos, github.com/paulocoutinhox, beleza? Para a gente aprender nessa aula sobre esses valores e como utilizá-los, como eles funcionam, eu vou utilizar o meu editor de código JavaScript online para a gente fazer alguns testes, beleza? Se você quer acompanhar aí, entra em devxz.com. É um site que eu fiz, todo estático, onde tem várias ferramentas para desenvolvedores. São ferramentas gratuitas que rodam direto no browser, beleza? Lá embaixo tem o JavaScript Editor, que é o que a gente vai utilizar. Paulo, como eu faço também um site estático assim, que não precisa de servidor rodando, não preciso pagar hospedagem, não preciso pagar subdomínio? Eu fiz utilizando essa outra ferramentinha que eu tenho, também open source, gratuita para você, de grátis, 0800, chamada Cactus. Paulo Coutinho X/Cactus, lá no GitHub. Ele não gera só site estático, beleza? Ele gera loja online, ele gera blog, tudo estático, você não precisa pagar hospedagem, beleza? Aqui embaixo, onde está escrito demo, você pode ver que eu hospedo o mesmo site de exemplo do Cactus no Cloudflare, Netlify, AWS, Render e outros serviços que você queira hospedar. Essa ferramenta vai te ajudar com isso, beleza? Fica aí para você reduzir custos, desenvolver coisa para os seus clientes e não ter que ficar pagando aquela mensalidade de hospedagem. Você pode colocar tudo estático ali e só chamar via JavaScript coisas que você quer, beleza? Ah, eu quero fazer uma API de enviar formulário de contato. Você tem várias APIs para isso hoje. Não precisa contratar um servidor só para ter um script Python ou PHP lá que faz isso. Faz tudo estático e chama esses serviços externos. Fica a dica para você aí. Voltando aqui a vaca fria, JavaScript Editor. Clica lá, vai abrir esse editorzinho aqui. Eu gosto bastante de utilizar ele. Vamos aprender sobre o zero. Parece uma coisa boba o zero, mas é bastante útil a gente aprender como que ele funciona no dia a dia. Principalmente quando a gente compara o zero com outras coisas que a gente vai aprender aqui. Então eu vou criar aqui uma variável saldo. Vou cuspir o valor dela. Vou cuspir o tipo dela. Type of saldo. Bom, para quem não sabe o que é o type of, é para você descobrir o tipo de uma variável ou de um valor. Você poderia botar o próprio 1, 2, 3 aqui que ele cuspiria ali. Você poderia botar aqui uma string e ele cuspiria ali string. Show? Então você já aprendeu uma coisinha nova aí, caso você não conhecia. Então, saldo é zero. Beleza? E se eu fizer um if saldo? Se eu utilizar o saldo como condição, ele vai cair na condição verdadeira ou na condição falsa? Ou no else, aqui no caso, né? Vamos ver? Console.log tem saldo e não tem saldo. Olha que interessante. Aqui na validação, se eu uso a variável saldo, que por enquanto é zero, direto no if, ela nunca cai na condição verdadeira. Ela sempre cai na condição falsa. Não tem saldo. Então, se você tem uma variável do tipo number,
Olha que interessante. Você pode usar ela diretamente no if, que se for 0, ele vai cair no false. Se for maior do que 0, vai cair na condição true. Olha aqui na prática, ó. Vou dizer que o saldo agora é 15. Olha, cuspiu aqui 15, ainda é número, só que agora ele entrou aqui, ó. If saldo, tem saldo. Ou seja, o que está acontecendo por trás aqui? Se saldo for maior do que 0, verdadeiro. Caso contrário, não tem saldo. Ou seja, é falso. Seria o equivalente a eu fazer isso aqui, tá? Seria a mesma coisa. Assim seria até mais explícito e evitaria você ter que entender essas coisas para poder entender o código. Beleza? Mas algumas pessoas já preferem usar assim para digitar menos, deixar o código mais limpo, tá? Uma vez que se saldo já subentende-se, né, que é você ter saldo. Então, aí vai de preferência, tá? Isso aqui é preferência. Mas só para você saber que o 0 também serve como um valor falso numa condição, beleza? Segunda coisa, ou terceira, né, que eu já falei aqui sobre o type of, mas o segundo tipo de valor que traz confusão, o valor undefined. O que é undefined? É isso aqui, ó. Tudo o que eu crio no JavaScript e eu não atribuo a ele valor, ele nasce como undefined. Mas undefined no JavaScript também é um valor, beleza? Como assim, Paulo? Undefined é um valor? Sim. Porque no motor V8, quando você pergunta se alguma coisa é undefined, ele compara. Eu estou aqui no GitHub do V8, que é o motor JavaScript que o Chrome usa, Google usa. Quem quiser acompanhar aí, github.com/v8/v8. Então, se aquele objeto é igual a essa constante aqui, chamada undefined, então ele retorna true nessa função aqui do V8. Ou seja, por que ele compara o valor a uma constante? Porque undefined no JavaScript, no caso do motor V8, é uma constante. Tudo que está undefined aponta para a mesma variável na memória, no caso aqui do V8. Então tudo que ele define como V8 não é que ele recebe, cada um recebe um valor undefined, um valor, vamos supor aqui um -1 na memória. Não. Todos apontam para o mesmo valor na memória. Para o mesmo endereço lá, tá? Ou seja, tudo que está undefined está apontando para essa variável constante na memória lá. Então, se você reparar aqui em outros pontos do código, ó, JavaScript define dois tipos de coisas nulas, né? O null e o undefined. Depois eu vou explicar a diferença. Por enquanto, vamos nos ater ao undefined. Então, você pode ver que o undefined e o null são tratados como coisas fixas, ó. Beleza? O true, false, enfim. String vazia. Então, quando você começa a olhar o motor V8, você começa a ver como que as coisas funcionam por trás. Então, tudo que não recebeu o valor, na prática tem um valor. Na memória, ele está apontando para uma variável que é compartilhada com tudo que não recebeu nenhum valor ainda. Beleza? Como é o caso aqui desse exemplo, saldo não recebeu nenhum valor. Então ele ainda é undefined. Beleza? Você poderia inclusive checar if type of saldo igual undefined Eita. Então, se o tipo de saldo for, né, a string retornada ali for undefined, então de fato esse cara ainda não foi definido. Então isso aqui é muito útil em validações, porque às vezes você tem uma validação lá de CPF, por exemplo. Aí você cria uma função, dá aqui um exemplo. Function validar CPF.
Function validar CPF, vou botar isso aqui para dentro. Isso é uma função. Aqui que você faz? Supondo que eu validei ali. Se eu der um console.log, em validar CPF, deixa eu criar aqui uma variável, vou botar aqui para ficar diferente, não dar confusão. Então aqui tem uma variável, aqui tem a função de validar, e aqui eu vou passar meu CPF. Tá vendo que ele está retornando meu CPF? Tá vendo que ele está retornando false? Por quê? Porque meu CPF está undefined. Inclusive ele está cuspindo até aqui, ó. Undefined. Se eu botar aqui 1, 2, 3, agora vai ficar true e não vai cair mais aqui. Então em validações, em coisas que você tem que checar a entrada de valor, checar se está undefined é muito importante. Inclusive, se eu não passar nada aqui, ó, é uma coisa também muito comum no JavaScript. As pessoas até dão suporte a parâmetros opcionais no JavaScript assim. Eu poderia botar aqui várias coisinhas, sei lá, nome, por exemplo. Ele não vai me gerar nenhum erro de JavaScript, mas tudo que está aqui está undefined. Por quê? Porque eu não estou passando nada aqui na chamada. Então, o parâmetro e as funções e as variáveis, parâmetros e variáveis que não tem nenhum valor, nascem como undefined, beleza? Que é um valor constante lá no V8, lá no motor JavaScript. Beleza, gente? Paulo, qual é a diferença? Deixa eu apagar isso aqui tudo. De undefined para nulo é a mesma coisa? Não. Nulo é bem parecido com undefined, porém é usado de forma diferente. São casos diferentes onde você vai usar undefined e null, beleza? Eu poderia iniciar o saldo aqui com null. Você pode ver que o tipo é object. Inclusive, existe no JavaScript mais uma coisinha aqui. Uma função para você checar se aquela variável é numérica. Ó, se saldo foi definido, então tem saldo, beleza? Mas e se eu disser que saldo é Paulo? Então eu tenho saldo? Mas saldo é uma string, tem nada a ver com número. No JavaScript você consegue resolver isso com a função isNone. Então, se ele não for uma coisa que não é número, cadê? Saldo. Então, se ele não for uma coisa que não é número, ou seja, com essa exclamação aqui, quer dizer que se ele for número, for do tipo numérico, e saldo, então tem saldo. Você vê que ele já retornou, já caiu aqui no else, ó, não tem saldo. Por quê? Porque Paulo não é número. Beleza? Curiosidade. 1, 2, 3 como string é número. Tá aqui, ó, string. Mas o isNone entende que um número dentro, uma string que o valor dela é número, ele vai entender como numérico. Ele vai passar no isNone, beleza? Então, atenção a isso aí. Para isso tem o typeof que eu ensinei aqui já. Opa, typeof saldo igual. Aí você vai checar. Se ele é número
vai checar o tipo, né, e vai checar se é maior do que 0. Lembra que isso aqui é equivalente a isso aqui? Tá? E aí é uma checagem completa. Você poderia até criar uma função para isso. E só passaria se eu botar aqui número e maior do que 0. Olha quantas pegadinhas tem no JavaScript. Tá? Então aqui eu estou checando, né? O snum é not a number, ou seja, não é um número. E aqui eu estou botando o contrário, né? Porque se ele não for número, retorna true nessa função. Né? Se Paulo não for número, retorna true. Com a exclamação eu inverto. Então se vem true fica false, se vier false fica true. Tá? O type off para saldo, para checar se é um número e saldo maior do que 0. Ou deixar assim. Então essa aqui é uma pegadinha. Agora, voltando aqui à questão do null, se eu colocar aqui null, internamente o V8, o motor do JavaScript, ele entende que isso aqui é um objeto. Por quê? Porque null é de fato um valor. Mas assim como o undefined, por isso que eu falei que eles são bem parecidos, porque o null também é um valor, só que é um valor para o JavaScript que ele entende como vazio. É quando eu quero dizer explicitamente que a variável ela é vazia. Quando uma variável nunca recebeu um valor, ela é undefined. Quando ela recebeu algo vazio, é null. Tá? Quando eu quero explicitamente dizer que ela é vazio. Agora, nunca... O null você pode usar, vamos supor, aqui está 1, 2, 3, agora saldo igual null. Perfeito, você pode usar isso aqui à vontade. Tá? A validação, inclusive, aqui está pegando todos esses casos, ó, se você reparar. Beleza? Botei null, ficou falso. Ó. Beleza? Agora, nunca faço isso aqui, ó, no meio do caminho eu vou lá e digo que uma variável é undefined. Undefined, você só usa, isso é questão de boa prática, tá? Você só usa para você criar uma variável de fato undefined. Aqui ela está undefined. Aí eu posso vir aqui, saldo igual a 1, 2, 3. Ou eu posso vir aqui e dizer que ela está nula. Mas eu nunca posso colocar, não é que o JavaScript não permite, ele permite. Posso vir aqui, está undefined. Undefined é uma constante que a gente já viu aqui, interna do V8. Ó. Beleza? Mas é uma péssima prática você definir algo como undefined no meio do caminho. Se você quer definir que uma coisa está vazia, não bota undefined, bota null. Beleza? Undefined é só para criar coisas undefined. Coisas que não recebeu nenhuma definição, nenhum valor ainda. Tá? Porque no JavaScript, assim como em linguagens que são fracamente tipadas, né, que a tipagem é dinâmica, tipo PHP e outras, Python, o tipo da variável é definido quando você atribui a ela um valor. Por exemplo, console.log está undefined. Por quê? Porque ela nasce assim. Mas se eu disser que ela é 1, 2, 3, o tipo de saldo virou number. Se eu botar aqui o meu nome, o tipo foi definido implicitamente na hora que eu defini o valor como string. Entendeu? Então o tipo de saldo é definido quando eu atribuo à variável algum valor. Beleza? E o null internamente no JavaScript é um objeto. Então só para você ver como é que essas coisas funcionam na prática. Então esse vídeo é bem importante por conta disso. Muita gente não sabe e se perde muito com o que significa cada uma dessas coisas. Beleza? Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Tá? Só mais um detalhezinho. Outra coisa que acontece muito. Você tem uma variável saldo, aí você botou aqui, sei lá, desconto. Aí você disse que desconto sei lá, 0. A 0 também vai ficar confuso. É Paulo. Por algum motivo você criou uma variável desconto que o valor dela é Paulo, aí você disse o seguinte: saldo igual a saldo menos desconto.
Olha que estranho. Quando eu faço uma operação em um número com uma variável que não é número, no caso aqui é uma string, faço uma operação utilizando, né, um número e uma string, o valor final é um valor vazio. Por quê? Porque eu não posso fazer operações numéricas com string. Vai dar problema. Então, cuidado com isso. Tá? Como a tipagem é dinâmica, às vezes você está trabalhando com string numa variável e outra é numérica, e tu vai fazer operação matemática, já era. Isso causa também muita confusão. Tá? Então, o isNum serve para isso. Se você checar o isNum aqui em desconto, ó, is not a number, verdadeiro. Desconto não é um número, tá? Só seria número se eu botasse aqui o número de fato, beleza? Então fica aí a dica, mais uma dica para vocês, tá? Se você quer checar o tipo, Paulo, eu quero checar o valor e o tipo no mesmo if. Como assim? Por exemplo, if saldo igual a 1, 2, 3. Isso aqui também é outra pegadinha. Vou apagar isso aqui para não ficar confuso. Ó, saldo é 1, 2, 3? Tá certo. Mas aqui é uma string. Como é que ele pode ser 1, 2, 3 e ser string? Porque o JavaScript internamente converte. Lembra lá da conversão, tipagem dinâmica, conversão implícita? Ele está convertendo esses tipos, essas variáveis aqui, esse valor, para o mesmo tipo e checando o valor. Tá? Se você quer checar se saldo é 1, 2, 3, vou botar aqui, se eu quero checar se seria 1, 2, 3 numérico, por exemplo, você botaria mais um igual aqui. Ou seja, ele é 1, 2, 3 e o tipo também é igual. Quer ver? Se eu botar aqui agora 1, 2, 3, deu ups. Por quê? Porque saldo aqui é string e o tipo daqui é number. E o que vai acontecer? Esses três iguais aqui checam não só o valor, mas também se o tipo é igual. Mais uma dica para você. Bom, agora sim. Espero que você tenha gostado. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se você gostou, gente, deixa aí o like. 3C, né? Comenta, curte, compartilhe para poder ajudar o canal. Fazer com que esse vídeo, esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas. Compartilhe nas suas redes, compartilha com a galera aí, tem muito vídeo legal de coisa que dificilmente é ensinado. A gente gosta de estar ensinando aqui o que acontece por trás dos panos, o que acontece na memória, o que acontece por trás do código-fonte, no caso aqui do JavaScript. Então esse conteúdo dá um pouquinho de trabalho, tem que fazer enredo, tem que fazer código, tem que testar, tem que criar ferramenta. Então, ajuda a gente, compartilha nas suas redes, compartilha nos grupos que você faz parte e tal. Isso vai ajudar o canal a crescer e vai ajudar a gente também, vai motivar a gente a fazer cada vez mais conteúdos interessantes como esse. Veja outros vídeos também aqui no canal. Tem muita coisa que vai te ajudar, vai abrir a sua mente para como as coisas funcionam por trás dos panos. Parece besteira, mas cada vídeo que eu faço aqui, embora às vezes eu use uma linguagem ou outra específica, os conceitos eles são abrangentes. O que eu estou ensinando aqui usando JavaScript provavelmente acontece também em outras linguagens. Então isso vai abrindo a sua mente, beleza? Bom, Deus te abençoe e até o próximo conteúdo.